Isso, começou a gravar novamente, ainda na aula de composição química e valor nutricional de carnes, tá? Continuando a aula. Vocês estão enxergando aí? Estão vendo direitinho? Sim. Então, vamos lá. Pessoal, a gente estava falando, então nós já falamos dos compostos. Água, o que mais? Vitaminas. Vitaminas, o que mais? Minerais. Minerais, o que mais? Carboidratos. Carboidratos, o que mais? Lipídio, vamos falar dele, né? Já falei bastante, gente, de lipídios, e o que eu falei, né? Que a gordura é o composto químico que mais varia no corpo dos animais, tá? No tecido animal, a gente pode encontrar, gente, a gordura de várias maneiras, tá? Então, como a gente encontra? Nós encontramos de forma extracelular, fora da célula, constituindo o tecido adiposo subcutâneo e os demais tecidos, tá? O que é subcutâneo? O que significa essa palavra subcutâneo, gente? Logo abaixo da pele? É o tecido logo abaixo da pele, tá? Quando a gente vê na carne, né, enxerga a carne, é aquela gordura, por exemplo, se você, na aula passada eu coloquei a carcaça bovina para a gente olhar, né, não tinha uma gordura por cima de toda a carcaça? Aquela é uma gordura subcutânea, tá bom? É a que dá modelação do corpo do animal, tá? Toda essa gordura, ela vai sendo depositada no organismo do animal, conforme a idade do animal aumenta, tá? Mas depende, mais uma vez, e eu já falei sobre isso, depende dessas gotinhas de gordura, né, que está presente no corpo do animal, dependendo de como é o animal, da raça, por exemplo, tá bom? Vou apagar aqui, ficou ruim em cima do outro, tá? Também, gente, além da gordura subcutânea, nós encontramos na carne a gordura intermuscular, entre os músculos. Essa gordura, gente, só voltando aqui um pouquinho, a gordura, ela faz parte do tecido adiposo, certo? Certo, gente? Isso lá da biologia, das ciências. Certo. Tecido adiposo. Tecido adiposo é um tipo de tecido, quem lembra? Eu já falei o nome dele aqui hoje. É um tipo de tecido conjuntivo. Isso, tá? Então, é um tecido adiposo, é um tipo de tecido conjuntivo, né? Só que o tecido adiposo especializado em armazenamento de gordura, de gotinhas de gordura, tá? Então, olha, essas gotinhas de gordura, elas vão estar presentes em maior ou menor quantidade, dependendo do animal, tá? Então, ó, para que serve o tecido conjuntivo? O nome dele diz, né? Ele une as partes também. Tem várias funções. Depois a gente vai ver direitinho. Mas uma das funções é unir, conjuntivo. Formar conjunto de quê? Por exemplo, de músculos. Por isso, ele está também presente de forma intermuscular, unindo os músculos do corpo do animal, tá? Também a gente tem a gordura intramuscular. Gente, olha lá. Então, nós temos, basicamente, pensando em carnes, gordura subcutânea, gordura intermuscular e intramuscular. A intramuscular é aquela que está entre a fibra muscular, tá? Constituindo a carne, né? Na constituição da carne. Também chamada de gordura ou lipídio de marmorização ou de marmoreio, tá? Que é a própria gordura intramuscular. Beleza? Beleza, gente?
Beleza. Beleza. Então, não vai esquecer, hein? Olha lá, gente. Quem são os constituintes fundamentais e básicos para formar uma gordura, um lipídio? Os lipídios são formados por glicerol e ácidos graxos, não é? Não é, gente? Então, quando a gente tem um ácido graxo ligado ao glicerol, a gente tem um monodiacilglicerol, né? 2 ácidos graxos de acilglicerol e 3 ácidos graxos na molécula, a gente tem um triacilglicerol, ou o que a gente comumente fala, triglicerídeo. Certo? Beleza, gente? Certo. Aí, o que acontece? Lá no carboidrato, quando tem, por exemplo, numa ração que tem alta quantidade de carboidrato, esse carboidrato, por uma via metabólica diferente, se ele tiver saturado no corpo do animal, grande quantidade, isso acontece com o ser humano também. Ao invés de acumular como glicogênio, porque já está acumulado, começa a formar triglicerídeo, tá? Por isso que uma dieta com alta quantidade de carboidrato pode formar gordura, tá bom? Outros constituintes, né, juntamente com esse lipídio, ou do lipídio, né, então a gente tem os fosfolipídios, os esteróis, aqueles lipídios compostos, né, e ligados com proteínas, por exemplo, ácidos graxos livres, e também ligado com a água. Ah, mas como que gordura se liga com água? Quando a gente consegue formar uma emulsão, tá? E em carnes é bastante importante, gente, porque nós temos, por exemplo, os derivados, né? A partir do processamento da matéria-prima, a gente forma emulsão cárnea. Por exemplo, mortadela e salsicha, tá? E se a gente não tem uma emulsão bem formada, a gente tem separação de lipídio da água, e aí forma que, por exemplo, aquela mortadela que solta gordura, né? Isso não é desejável num produto carne, tá bom? Aí, mas só para voltar aqui para complementar, a emulsão depende da qualidade da proteína e da quantidade, porque é quem liga, né? Quem auxilia na ligação do lipídio com essa água, formando a micela, tá? Os lipídios são importantes na dieta? São, tá? Por que eles são importantes? Por exemplo, porque é a partir dos lipídios que a gente tem o que, gente? O que é lipossolúvel, que eu falei agorinha? O que são lipossolúveis e hidrossolúveis? Lipossolúveis, no caso, As vita... São dissolvidos, no caso, em gordura e hidrossolúveis em água. Isso. Então, as vitaminas lipossolúveis, elas são importantes para a dieta, né? Porque, como a gente já sabe, cada uma tem uma função ou várias funções do nosso organismo, né? Então, elas são importantes. Quando é retirado totalmente o lipídio de uma dieta, pode ser que a pessoa tenha carência de alguma vitamina lipossolúvel, o que não é desejável, né? E também porque a gente já viu que os lipídios são formados por ácido graxo mais glicerol. E esse ácido graxo, ele pode ser saturado, mas principalmente os insaturados, que também influencia diretamente na nossa dieta, né? E principalmente na nossa saúde, tá? Exemplos de ácidos graxos que a gente pode encontrar em carnes: palmítico e esteárico. E os insaturados, por exemplo, o ácido oleico, tá? Ah, tem como aumentar o nível, a quantidade de ácidos graxos insaturados na carne? Sim, né? Na carne eu digo, né? Na porção lipídica que está ligada às carnes, sim, né? A partir da alimentação dos animais, no que você disponibiliza para o animal, né? Você consegue um acúmulo maior de ácidos graxos insaturados nesse lipídio, tá bom?
Então, veja, além, então, das gorduras que a gente já comentou, subcutânea, intermuscular e intramuscular, também a gente encontra nas carnes a gordura de cobertura, que é a subcutânea, né, ou externa. Então, a gente tem gordura dorsal, sacral, caudal, external, né, trocando em miúdos essa gordura de cobertura, né. As gorduras cavitárias, as gorduras viscerais ou internas, né, que aí a gente tem a gordura pélvica, da região da pelvis, perineal e torácica, então do corpo do animal dentro, né, onde estão as vísceras, gordura inguinal ou a gordura de capadura e escrotal, tá? Também tem importância, porque os hormônios masculinos são lipossolúveis, são fabricados de acordo com a quantidade de lipídios, né, então é importante também. Eles são lipossolúveis. Gordura mediastínica, que é a gordura dos pulmões, gordura mesentérica no intestino. Então, tem outras gorduras, né, que tem menor importância quando a gente fala de qualidade de carne, tá? Proporção de gordura na carcaça. Então, a gente tem aqui, gente, isso aqui, na verdade, pessoal, nós já falamos na aula passada, por exemplo, aqui para suínos, né, tem autores que falam que é de 70% a 85%. Isso é muitíssimo variável, né? Lembra que nós comentamos que o suíno moderno, ele modificou muito a sua estrutura, né? De acordo com toda a inovação tecnológica, a gente não tem mais animal tipo banha, necessariamente, né? A gente tem, hoje, né, as granjas produzem animal tipo carne. Quer dizer, tem gordura? Sim. Mas a gente pode ter uma quantidade bem baixa de gordura, com gordura, né, o toucinho, bem reduzido e resumido, né, que antes tinha 6 centímetros de gordura, hoje a gente encontra com 1,5 centímetro de toucinho, de gordura compondo, por exemplo, contra filé, né, então, isso variou muito e varia bastante, né. Aí tem uma quantidade aqui de 50% a 86%. Eu coloquei essas quantidades aqui só para a gente ter como curiosidade, tá, gente? Lembra que isso aqui varia demais, de acordo com todas aquelas variáveis que eu comentei no início da aula, tá? Na carne magra, a gente tem, por exemplo, de 0,5% a 25% de gordura, né? Uma carne magra é considerada magra quando tem em torno de 5%, tá? Olha lá, teor de gordura. Também, gente, como uma curiosidade, tá bom? Só para classificar aqui, gramas por 100 gramas, então porcentagem, né? Adultos bovinos pode chegar até 30% ou mais, né? Suíno até 55% ou mais ou menos, de acordo com genética, com idade, com sexo, com manejo, com raça, tá? Não pode esquecer isso. E aí vem até aqui 2,7% em equídeos, tá? E outra coisa, por exemplo, aqui tá frango, essa quantidade de gordura, aonde, né? Em qual corte? Na coxa? Peito a gente sabe que é bem menor, tá? Varia também de acordo com o corte que está sendo falado, tá bom? Composição anatômica. E aí, por fim, a gente tem aqui as proteínas, tá? Um músculo, gente, ou depois que ocorre a transformação do músculo em carne, a gente geralmente usa esse número aqui, ó, 22% de proteína. É o que a gente encontra em bovinos, em suínos, em aves, no próprio peixe, tá? Em torno de 22% de proteína. Pode estar 25? Pode estar 16? Pode também, tá? Mas é uma média para a gente falar de proteína na porção carne, tá? Tipos de proteínas que a gente encontra nas carnes. Então, a gente tem o tecido conjuntivo, tá? O tecido conjuntivo é formado por, basicamente, né, por proteínas, tá bom? Em torno de 20%, a gente vai ver ali quais são elas, né? A gente tem as proteínas sarcoplasmáticas, que estão lá no sarcoplasma, miogênio, hemoglobina, né? E as escleroproteínas, em torno de 40%, que são as proteínas miofibrilares, fazendo a composição de miosina, actina, tropomiosina, troponina, e vocês vão ver que essas aqui são responsáveis para que haja a contração e o relaxamento
contração e relaxamento muscular, tá? E é importante porque é onde, então, vai ocorrer depois as reações pós-mortem no animal, que vai dar uma carne mais ou menos macia também, relacionada a essas proteínas, tá? E aí, proteína C e M também faz parte das proteínas, das escleroproteínas. Falei para vocês das proteínas do tecido conjuntivo, então, principalmente, a gente tem colágeno e elastina, tá? Tem uma proteína que compõe o tecido conjuntivo, que é reticulina, que está presente numa pequena quantidade, principalmente fazendo parte das vísceras, tá? Da camada superior das vísceras, tá bom? O colágeno e a elastina, eles são importantes porque eles estão relacionados à maciez de carnes, que a gente vai ver depois na próxima aula, tá? Em relação às proteínas ainda, a gente tem alguns aminoácidos livres que podem ser essenciais ou não essenciais, em torno de 0,3%, tá? Aí, gente, olha, eu coloquei aqui também como curiosidade, mas veja bem, as proteínas, elas podem ser solúveis em água ou em soluções salinas diluídas. É o caso das proteínas sarcoplasmáticas, tá? Que tem cerca de 50 componentes, muitos dos quais são enzimas glicolíticas, tá? Inclua-se também aqui a mioglobina, que é aquele pigmento da carne, tá? Que a gente já comentou. Lembra o seguinte, mas proteína e enzima, o que tem a ver? Lembra o seguinte, gente, todas as enzimas são proteínas, nem todas as proteínas são enzimas, tá bom? As proteínas solúveis em soluções salinas concentradas, ou proteínas miofibrilares, então, actina, miosina, actomiosina, tá? Elas são solúveis quando está em alta quantidade de sal, tá? Aí, então, eu quero fazer uma carne salgada. Tem grande quantidade de sal? Sim. Aí entra lá numa parte bioquímica, no estudo bioquímico, que provavelmente vocês viram em bioquímica, que é o saltin-in e saltin-out, tá? Que está relacionado depois com a maciez da carne, a gente vê depois mais para frente, tá? Essas proteínas são importantes na contração muscular e nas modificações pós-mortem, como a gente já viu. As proteínas que são insolúveis em soluções salinas concentradas são as proteínas do tecido conjuntivo, colágeno, elastina e reticulina, e enzimas da respiração e fosforilação oxidativa. O colágeno é o principal tecido conjuntivo, né, que a gente tem nas carnes, que é encontrado, por exemplo, na pele, em tendões, e também fazem parte do músculo esquelético, que é propriamente o tecido muscular, que vai se tornar carne depois, tá? A solubilidade da proteína, gente, ela influencia a suculência e também a maciez, tá? Então, se ela torna-se mais solúvel, então também vai se tornar mais macia, tá? Como a gente está relacionando aqui a suculência está relacionada à quantidade de água. Então, uma proteína que consegue ligar grande quantidade de água vai dar uma carne mais macia, tá? Mas essa solubilidade da proteína, ela está influenciada e é influenciada pelo pH, tá? Então, se ela é mais ou menos ácida, vai influenciar também na solubilidade da proteína. Eu não vou falar disso agora, porque nós vamos falar mais para frente, tá bom? Quando a gente estiver falando da contração, relaxamento muscular e transformação do músculo em carne, tá? E também, a solubilidade da proteína, ela é influenciada pela temperatura, então, temperatura de cocção, né? E temperatura também da carcaça logo após o abate, também vamos falar isso quando a gente estiver falando de abate, tá? E com o início do rigor mortis, tá? Então, aqui, pessoal, ó, nós vamos fazer esses comentários dessa aula da solubilidade da proteína nas aulas posteriores, tá? Então, vou passar aqui. Em relação à estrutura da proteína, né? Existem algumas aplicações tecnológicas, e a gente está falando de proteína cárnea, tá? Que a estrutura da proteína influencia nessas aplicações tecnológicas. Nós já vimos, por exemplo, que
as proteínas formam emulsões, né? Que é importante para formar alguns produtos cárneos, também como espessante, né? Espumante, tá? Vocês já viram, por exemplo, que a clara do ovo, que é constituído basicamente de proteína, forma espuma, né? Se a gente bater a carne, também vai formar, não forma aquela espuma igual da clara, mas tem a tendência de formar espuma, então tem acúmulo de ar dentro, né? Isso pode ser interessante ou não quando a gente está falando de emulsão. Nós vamos ver isso depois, tá? A estrutura da proteína também pode formar gel, é o caso do colágeno, né? A gente não faz gelatina em casa, tá? A proteína pode ser estruturante, né? Dá formato. Então, vamos falar aqui de uma emulsão, né, novamente, né? Se a gente quer fazer um formato de uma carne ou de um steak, ela faz essa estrutura, né? E se mantém depois quando é aplicado calor, né? E, logicamente, tem uma aplicação tecnológica que é nutrificante. Mais uma vez, né? As proteínas cárneas têm alto valor biológico por causa da quantidade e da qualidade de seus aminoácidos, que fazem a composição das proteínas. Beleza, gente? Tá dando para entender? Tá rápido? Tá bom? Tá certo? Tem alguém aí? Tem sim. Ah, então tá bom. Aqui, gente, ó, só também para falar um pouquinho, né? Entre outras proteínas, a gente tem as enzimas, né? E elas são importantes quando há o processo pós-mortem, tá bom? Nós vamos falar das enzimas, tá bom? Naturalmente presentes nas carnes, que influencia na maciez, tá bom? Vamos falar disso quando a gente estiver falando de maturação, então vou deixar mais para frente, tá? Mas fato é, quando a gente tem, tanto no animal, né, animal vivo ou pós-mortem, a gente tem a ação das enzimas por algumas, fazendo, né, as suas devidas funções, tá? Nós vamos ver isso aí mais para frente. Em relação nós já falamos tanto, né, de composição química, a relação que tem com valor nutricional, tá bom? Mas aqui, mais uma vez, olha, gente, isso aqui é de livro, tá? É só uma ideia. Uma composição química em porcentagem, tá bom? Só para se ter uma ideia. Em relação à quantidade de água, né, não varia muito. Nós estamos vendo que não varia muito a proteína, mas pode mudar bastante em relação aos lipídios, de acordo com a espécie animal. E aqui, uma relação que tem em relação à quantidade de minerais, tá? É só uma ideia. Lembra que o composto que mais varia, né, são os lipídios. A gente tem uma quantidade em torno de 22%, né, para todas as espécies animais, e a quantidade de água é necessária para a manutenção da maciez, da textura, né, dos aspectos sensoriais e da suculência do produto e também das carnes in natura. Tá bom? Isso aqui é para ter uma ideia. Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? É um pouquinho extenso, né? Mas chegamos ao fim. Ninguém vai abrir a câmera, não? Para eu ver vocês, para a gente falar tchau. E aí falar para vocês que falta um pedacinho da composição química de peixes, que eu deixei para outros slides. Eu vou também colocar lá no Moodle para vocês, tá? E amanhã a gente tem aula, porque nós vamos falar dos tecidos que compõem as carnes, tá bom? É importante que vocês estejam também na aula de amanhã, tá? Horário da aula de amanhã, 10 horas, né, gente? Eu não decorei ainda. Vou olhar no 11 horário. horas. Hã? 11? 11 horas. Das 11 ao meio-dia e 40? É isso, né? Tá bom? Eu mando o link para vocês. Vou interromper a gravação, tá, pessoal? Obrigado pela presença na aula. Vou interromper agora.